Revista Espírita, 1860, coletânea de casos. Apresentação. Esta obra é uma compilação de casos apresentados nas Revista Espírita do ano de 1860, dirigidas pelo célebre codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Ano 3, janeiro de 1860, número 1. O espírito de um lado, o corpo do outro. Conversa com o espírito de uma pessoa viva. Nosso distinto colega, o Sr. Conde de R. C., dirigiu-nos a seguinte carta, datada de 23 de novembro último. Senhor Presidente, ouvi dizer que médicos, entusiastas de sua arte e desejosos de contribuírem para o progresso da ciência, tornando-se úteis à humanidade, legaram, por testamento, os seus corpos ao escalpelo das salas anatômicas. A experiência que assisti, da evocação de uma pessoa viva, sessão da Sociedade de 14 de outubro de 1859, não me pareceu muito instrutiva, por se tratar de uma coisa muito pessoal, pôr em comunicação um pai vivo com a filha morta. Pensei que aquilo que os médicos fizeram pelo corpo, um membro da sociedade poderia fazer pela alma, ainda em vida, pondo-se à vossa disposição para um ensaio desse gênero. Talvez pudesses, preparando as perguntas antecipadamente, que desta vez nada teriam de pessoal, obter novas luzes sobre o fato do isolamento da alma e do corpo. Aproveitando de uma indisposição que me retém em casa, venho oferecer-me como paciente para estudo, se estiverdes de acordo. Portanto, caso não haja contraordem, na próxima sexta-feira deitar-me às 9 horas e penso que às 9:30 podereis chamar-me, etc. Aproveitamos a oferta do Sr. Conde de R. C. com tanto mais interesse quanto, pondo-se à nossa disposição, pensávamos que seu espírito se prestaria de bom grado às nossas pesquisas. Por outro lado, sua instrução, a superioridade de sua inteligência, o que, abrindo parênteses, não o impede de ser um excelente espírita, e a experiência que adquiriu em suas viagens em torno do mundo, como capitão da Marinha Imperial, faziam que esperássemos de sua parte uma apreciação mais justa de seu estado. De fato não nos enganamos. Em consequência tivemos com ele as duas conversas que se seguem, a primeira a 25 de novembro e a segunda a 2 de dezembro de 1859. Sociedade, 25 de novembro de 1859. 1. Evocação. Resp. Estou aqui. 2. Neste momento tendes consciência do desejo que manifestastes, de ser evocado. Resp. Perfeitamente. 3. Em que lugar vos achais aqui? Resp. Entre vós e o médium. 4. Vede-nos tão claramente como quando assistis pessoalmente às nossas sessões? Resp. Mais ou menos, embora um pouco velado. Ainda não durmo bem. 5. Como tendes consciência de vossa individualidade aqui presente, ao passo que vosso corpo está no leito? Resp. Neste momento meu corpo não me é senão um acessório. Sou eu que estou aqui. Observação. Sou eu que estou aqui é uma resposta deveras notável. Para ele, o corpo não é a parte essencial de seu ser, esta parte é o espírito, que constitui o eu. O seu eu e o seu corpo são duas coisas distintas. 6. Podeis transportar-vos instantaneamente, e à vontade, daqui para a vossa casa e vice-versa. Resp. Sim. 7. Indo e vindo daqui para a vossa casa, tendes consciência do trajeto que fazeis? Vedes os objetos que estão no caminho? Resp. Eu poderia, mas negligencio fazê-lo, não me interessam. 8. O estado em que vos encontrais é semelhante ao de um sonâmbulo? Resp. Não completamente. Meu corpo dorme, ou seja, está mais ou menos inerte. O sonâmbulo não dorme, suas faculdades estão modificadas, mas não aniquiladas. 9. O espírito evocado de uma pessoa viva poderia indicar remédios, como um sonâmbulo?
Resp. Se os conhecer, ou caso se ache em contato com um espírito que os conheça, sim, do contrário, não. 10. A lembrança de vossa existência corporal está claramente presente em vossa memória. Resp. Muito clara. 11. Poderíeis citar algumas de vossas ocupações mais destacadas do dia? Resp. Poderia, mas não o farei e lamento ter proposto esta pergunta. Ele havia pedido que lhe dirigissem uma pergunta desse gênero como prova. 12. É como espírito que lamentais ter proposto esta questão? Resp. Como espírito. 13. Por que lamentais? Resp. Porque melhor compreendo quanto é justo que, na maior parte dos casos, seja proibido fazê-lo. 14. Poderias descrever o vosso quarto de dormir? Resp. Certamente, e o do porteiro também. 15. Pois bem. Descrevei, então, um deles. Resp. Eu disse que poderia, mas poder não é querer. 16. Qual a doença que você tem em casa? Resp. A gota. 17. Há um remédio para a gota. Se o conheceis, poderíeis indicá-lo, pois prestaríeis um grande serviço? Resp. Poderia, mas me guardarei de o fazer, o remédio seria pior que o mal. 18. Pior ou não, quereis indicá-lo, mesmo que não venhais a vos servir dele? Resp. Há vários, entre os quais o lírio verde. Observação: ao despertar, o Sr. Dr. reconheceu jamais ter ouvido falar do emprego desta planta como específico antigotoso. 19. Em vosso estado atual, veríeis um perigo que poderia correr um amigo e poderíeis vir em seu auxílio? Resp. Poderia. Inspirá-lo-ia, se ouvisse a minha inspiração e, ainda com mais proveito, se fosse médium. 20. Desde que o evocamos por vossa vontade, e que vos pondes à nossa disposição para estudos, tende a bondade de descrever, o melhor possível, o estado em que vos encontrais agora. Resp. Estou no estado mais feliz e mais satisfatório que se possa experimentar. Jamais tivestes um sonho em que o calor do leito vos faz crer que sois levemente embalados no ar, ou na crista de ondas tépidas, sem nenhuma preocupação com os movimentos, sem a menor consciência dos membros pesados e incômodos, a se moverem ou a se arrastarem, numa palavra, sem necessidades a satisfazer? Não sentindo o guilhão da fome nem o da sede. Encontro-me neste estado junto a vós. E ainda não vos dei senão uma pequena ideia do que experimento. 21. O estado atual de vosso corpo sofre alguma modificação fisiológica, em razão da ausência do espírito? Resp. De modo algum. Estou no estado a que chamais primeiro sono. Sono pesado e profundo que todos experimentamos e durante o qual nos afastamos do corpo. Observação: o sono, que não era completo no começo da evocação, estabeleceu-se pouco a pouco, em consequência do próprio desprendimento do espírito, que deixa o corpo no maior repouso. 22. Se, em razão de um movimento brusco, vosso corpo é instantaneamente despertado enquanto vosso espírito aqui está, o que aconteceria? Resp. O que é brusco para o homem é muito lento para o espírito, que sempre tem tempo de ser avisado. 23. A felicidade que acabais de descrever e que desfrutais em vosso estado de liberdade tem alguma relação com as sensações agradáveis que por vezes se experimenta nos primeiros momentos da asfixia? O Sr. S., que involuntariamente teve a satisfação de as experimentar, vos dirige esta pergunta. Resp. Ele não está de todo errado. Na morte por asfixia há um instante análogo àquele de que fala, mas somente o espírito perde a lucidez, enquanto aquela é consideravelmente aumentada. 24. Vosso espírito prende-se ainda por um laço qualquer ao vosso corpo? Resp. Sim. E disso guardo perfeita consciência. 25. A que podeis comparar este laço? Resp. A nada que conheçais,
Se não há uma luz fosforescente, para vos dar uma ideia, se o pudesses ver, mas que em mim não produz nenhuma sensação. 26. A luz vos afeta da mesma maneira? Tem a mesma tonalidade o que vedes pelos olhos? Resp. Absolutamente, porque os olhos me servem, de alguma sorte, como janelas de meu cérebro. 27. Percebeis os sons tão distintamente? Resp. Mas ainda, já que percebo muitos outros que vos escapam. 28. Como transmitis o pensamento ao médium? Resp. Atuo sobre sua mão para lhe dar uma direção, que facilita por uma ação sobre o cérebro. 29. Utilizai-vos das palavras do vocabulário que ele tem na cabeça, ou indicais as palavras que deve escrever. Resp. Uma coisa e outra, conforme a conveniência. Se tivesses por médium alguém que desconhecesse a vossa língua e a dele vos fosse desconhecida, um chinês, por exemplo, como farias para ditar-lhe? Resp. Isso seria mais difícil, talvez impossível. Em todo caso, só seria possível com uma flexibilidade e uma docilidade muito rara de encontrar. 30. Um espírito, cujo corpo estivesse morto, experimentaria a mesma dificuldade para se comunicar por um médium completamente estranho à língua que falava em vida. Resp. Talvez menor, mas ela existiria sempre. Acabo de dizer que, conforme o caso, o espírito dá ao médium as suas expressões, ou toma-as dele. 31. Vossa presença aqui fatiga o corpo? Resp. Absolutamente. 32. Vosso corpo sonha? Resp. Não, é justamente por isso que não se cansa. A pessoa da qual falais experimentaria por seus órgãos impressões que se transmitiam ao espírito, era isto que a fatigava. Nada experimento de semelhante. Observação: ele faz alusão a uma pessoa de que se falava no momento e que, em semelhante situação, tinha dito que seu corpo se fatigava, e havia comparado seu espírito a um balão cativo, cujas sacudidelas abalam o poste que o retém. No dia seguinte o Sr. R. de C. contou-nos haver sonhado que se achava na sociedade, entre nós e o médium. Evidentemente é uma lembrança da evocação. É provável que no momento da pergunta não sonhasse, pois respondeu negativamente. Também é possível, e mais provável, que não sendo sonho senão uma lembrança da atividade do espírito, na verdade não é o corpo que sonha, desde que não pensa. Ele, pois, respondeu negativamente, sem saber se, uma vez desperto, seu espírito se recordaria. Se o corpo tivesse sonhado enquanto seu espírito estava ausente, é que o espírito teria tido uma dupla ação. Ora, ele não poderia estar ao mesmo tempo na sociedade e em sua casa. 33. Vosso espírito se acha no estado em que se encontrará quando estiverdes morto? Resp. Mais ou menos a mesma coisa, por causa do laço que o prende ao corpo. 34. Tendes consciência das existências anteriores? Resp. Muito confusamente. Eis aí uma diferença de que me esquecia. Após o desprendimento completo que se segue à morte, as lembranças são muito mais precisas. Atualmente são mais completas do que durante a vigília, mas não suficientes para poder especificá-las de modo mais inteligível. 35. Se, ao despertar, vos mostrassem vossos escritos, teríeis consciência das respostas que acabais de dar? Resp. Poderia identificar alguns de meus pensamentos, mas muitos outros não encontrariam nenhum eco em meu pensamento quando acordado. 36. Poderíeis exercer sobre o corpo uma influência de tal forma intensa que fosse capaz de o despertar? Resp. Não. 37. Poderíeis responder a uma pergunta mental? Resp. Sim. 38. Vede-nos espiritualmente ou fisicamente? Resp. De ambos os modos. 39. Poderíeis ir visitar o irmão de vosso pai, que dizem estar numa ilha da Oceania e, como marinheiro, poderíeis precisar a posição dessa ilha?
Resp. Não posso nada disso. 40. Que pensais agora de vossa interminável obra e seu objetivo? Resp. Penso que devo prossegui-la, com o mesmo objetivo. É tudo quanto posso dizer. Observação. Ele havia desejado que lhe fizessem essa pergunta, relativa ao importante trabalho que empreendia sobre a Marinha. 41. Ficaríamos muito contentes se dirigisseis algumas palavras aos vossos colegas, uma espécie de pequeno discurso. Resp. Já que tenho oportunidade, aproveito-a para vos afirmar a minha fé no futuro da alma, que a maior falta que os homens podem cometer é procurar provas e provas. Isto quando muito é perdoável nos homens que se iniciam no conhecimento do Espiritismo. Já não vos repetiram milhares de vezes que é preciso crer, porque se compreende se ama a justiça e a verdade, e que se dessemos satisfação a uma dessas perguntas pueris, os que pretendessem fazê-la para se convencerem não deixariam de fazer outras no dia seguinte e perderíeis, infalivelmente, um tempo precioso, fazendo os espíritos lerem a sorte. Eu compreendo agora muito melhor do que quando desperto e vos posso dar um sábio conselho. Quando quiserdes obter tais resultados, dirigi-vos aos espíritos batedores e às mesas falantes que, nada tendo de melhor a dizer, podem ocupar-se de tais manifestações. Perdoai-me a lição, mas tenho necessidade dela e não me aborreço de a dar a mim mesmo. Segunda conversa. 2 de dezembro de 1859, 42. Evocação. Resp. Eis-me aqui. 43. Dormis bem? Resp. Não muito, mas irei. 44. No caso particular em que vos encontrais, julgais útil fazer a evocação em nome de Deus, como se fosse o espírito de um morto. Resp. Por que não? Por não estar morto, credes que Deus me seja indiferente? 45. Considerando-se que vos achais aqui, se vosso corpo recebesse uma picada, não bastante forte para vos despertar, mas suficiente para vos fazer estremecer, vosso espírito a sentiria. Resp. Meu corpo não a sentiria. 46. Vosso espírito teria consciência do fato. Resp. Nenhuma, mas notai que me falais de uma sensação leve sem nenhum alcance, em termos de importância, seja para o corpo, seja para o espírito. 47. A propósito da luz, dissestes que ela vos parece como se estivesseis em vigília, considerando-se que vossos olhos são como janelas por onde ela chega ao cérebro. Compreendemo-lo em relação à luz percebida pelo corpo. Mas neste momento não é o vosso corpo que vê. Vedes ainda por um ponto circunscrito ou por todo o ser. Resp. É muito difícil vos fazer compreender. O espírito percebe as sensações sem intermédio dos órgãos e não tem ponto circunscrito para as perceber. 48. Insisto novamente em saber se os objetos, o espaço que vos cerca tem para vós a mesma cor de quando estáis desperto. Resp. Para mim, sim, porque meus órgãos não me enganam. Mas certos espíritos encontrariam nisso grandes diferenças. Vós, por exemplo, percebeis os sons e as cores de modo muito diverso. 49. Percebeis os odores. Resp. Também melhor que vós. 50. Fazeis diferença entre a luz e a obscuridade? Resp. Diferença, sim. Mas para mim a obscuridade não é como para vós, vejo perfeitamente no escuro. 51. Vossa vista penetra os corpos opacos. Resp. Sim. 52. Poderias ir a um outro planeta. Resp. Isto depende. 53. De que depende? Resp. Do planeta. 54. A que planeta poderias ir? Resp. Aos que estão aproximadamente no mesmo grau da Terra. 55. Vede os outros espíritos. Resp. Muitos ainda. Observação. Uma pessoa que o conhece intimamente, presente à sessão, disse que essa expressão lhe é muito familiar, vendo nisso,
assim como em toda forma da linguagem, uma prova de identidade. 56. Vede-os aqui. Resp. Sim. 57. Como constatar sua presença? Por uma forma qualquer? Resp. Por sua forma própria, isto é, por seu perispírito. 58. Vedes algumas vezes os vossos filhos e podeis falar-lhes. Resp. Vejo-os e lhes falo frequentemente. 59. Dissestes, meu corpo é um acessório, sou eu que estou aqui. Esse eu é circunscrito, limitado, tem uma forma qualquer? Em suma, como vos vedes? Resp. É sempre perispírito. 60. Então, para vós, o perispírito é um corpo. Resp. Mas, evidentemente. 61. Vosso perispírito imita a forma de vosso corpo material e vos parece que aqui estáis como vosso corpo. Resp. Sim, quanto à primeira pergunta, e não, quanto à segunda. Tenho perfeita consciência de estar aqui somente com o meu corpo fluídico e luminoso. 62. Poderíeis dar-me um soco? Resp. Sim, mas não o sentiríeis. 63. Poderíeis fazê-lo de maneira sensível? Resp. Isto é possível, mas não o posso aqui. 64. Se, no momento em que estás aqui, vosso corpo morresse subitamente, que experimentaríeis? Resp. Eu lá estaria antes. 65. Ficaríeis desembaraçado mais prontamente do que se morresseis em circunstâncias ordinárias. Resp. Muito. Não tornaria a entrar senão para fechar a porta, depois de haver saído. 66. Dissestes que sofreis de gota. Não concordais com o vosso médico, aqui presente, que pretende seja um reumatismo nevrálgico. Que pensais? Resp. Já que estáis tão bem informado, penso que isto deve bastar. 67. O médico, em que vos baseais para supor que seja gota? Resp. É a minha opinião. Talvez me engane, sobretudo se estáis tão certo de não vos enganar. 68. O médico, seria possível uma complicação de gota e reumatismo? Resp. Então ambos teríamos razão, não nos restaria senão nos abraçar. Esta resposta provocou risos na assembleia. 69. Isto vos faz rir de nos ver rindo? Resp. Mas as gargalhadas. Então não me entendeis? 70. Disseste que o lírio verde é um remédio eficaz contra a gota. De onde vos veio essa ideia, tendo em vista que, desperto, não a sabias? Resp. Servi-me dele outrora. 71. Foi, portanto, numa outra existência. Resp. Sim, e fez-me mal. 72. Se vos fizessem uma pergunta indiscreta, ver-vos-ieis constrangido a respondê-la. Resp. Oh! É muito forte, tentai. 73. Assim, tendes perfeito livre-arbítrio. Resp. Mais que vós. Observação. Em muitas ocasiões a experiência tem provado que o espírito, isolado do corpo, conserva sempre a sua vontade e não diz senão o que quer. Compreendendo melhor o alcance das coisas, é mesmo mais prudente e discreto do que quando se acha desperto. Quando diz uma coisa, é que julga útil dizê-lo. 74. Teríeis tido a liberdade de não vir quando vos chamamos? Resp. Sim, livre de sofrer as consequências. 75. Quais seriam essas consequências? Resp. Se me recusar a ser útil aos meus semelhantes, principalmente quando tenho perfeita consciência de meus atos, sou livre, mas sou punido. 76. Que gênero de punição sofreríeis? Resp. Seria necessário vos desvelar o código de Deus, e isso seria muito longo. 77. Se neste momento alguém vos insultasse, dizendo coisas que, desperto, não suportaríeis, qual o sentimento que experimentaríeis? Resp. O desprezo.
78. Então não procurareis vingar-vos? Resp. Não. 79. Fazeis uma ideia da posição que ireis ocupar entre os espíritos, quando lá estiverdes completamente. Resp. Não, isto não é permitido. 80. No estado atual em que vos achais, credes que o espírito possa prever a morte do corpo? Resp. Algumas vezes. Contudo, se tivesse que morrer de repente, sempre teria tempo de a ele voltar. Ano 3, fevereiro de 1860, número 2. História de um danado. Sociedade, 9 de dezembro de 1859, primeira sessão. O senhor de La Roche, membro titular, comunica o seguinte fato, que é de seu conhecimento pessoal. Numa pequena casa perto de Castelnaudary ocorriam barulhos estranhos e manifestações diversas que levavam a considerá-la como assombrada por algum mau gênio. Por conta disso, foi exorcizada em 1848 e nela colocaram grande número de imagens de santos. Então, querendo habitá-la, o senhor D. mandou fazer reparos e retirar as gravuras. Depois de alguns anos, ali morreu subitamente. Seu filho, que a ocupa atualmente, ou pelo menos a ocupava até há pouco, certo dia recebeu, ao entrar num aposento, forte bofetada de mão invisível. Como estivesse completamente só, não duvidou que ela provia-se de uma fonte oculta. Agora não quer mais ficar lá e vai deixá-la definitivamente. Na região, a tradição segundo a qual um grande crime teria sido cometido naquela casa. Interrogados sobre a possibilidade de evocar o esbofeteador, São Luís respondeu que sim. Chamado, o espírito se manifesta por sinais de violência, o médium é tomado de extrema agitação, 7 ou 8 lápis são quebrados, vários são atirados sobre os assistentes. Uma página é rasgada e coberta de traços insignificantes, feitos com cólera. Todos os esforços para o acalmar mostram-se impotentes. Pressionado a responder às perguntas que lhe são dirigidas, escreve com a maior dificuldade um não quase indecifrável. A São Luís, teríeis a bondade de nos dar algumas informações sobre esse espírito, já que ele mesmo não pode ou não as quer dar? Resp. É um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Nós o fizemos vir, mas não nos foi possível obrigá-lo a escrever, malgrado tudo quanto lhe foi dito. Ele tem seu livre-arbítrio, mas, infeliz, dele faz triste uso. 2. Há muito tempo que morreu como homem. Resp. Tomar informações, foi ele que cometeu o crime, cuja lenda existe na região. 3. Quem era ele em vida? Resp. Sabê-lo-eis por vós mesmos. 4. É ele, pois, que assombra a casa atualmente. Resp. Sem dúvida, pois foi assim que vos fiz chamar a atenção. 5. Os exorcismos praticados não foram capazes de expulsá-lo. Resp. De modo algum. 6. Ele tem algo a ver com a morte súbita do Sr. D. Resp. Sim. 7. De que maneira contribuiu para essa morte? Resp. Pelo pavor. 8. Foi ele quem deu a bofetada no filho do Sr. D. Resp. Sim. 9. Poderia ter dado outra em qualquer um de nós? Resp. Mas, certamente, vontade não lhe faltava. 10. Por que não o fez? Resp. Não lhe foi permitido. 11. Haveria um meio de o desalojar daquela casa? Qual seria? Resp. Se quiserem desembaraçar-se da obsessão de semelhantes espíritos, será fácil, orando por eles, é o que sempre descuram fazer. Preferem apavorá-los com fórmulas de exorcismos, que os divertem muito. 12. Dando às pessoas interessadas a ideia de orar por esse espírito, e orando nós mesmos por ele, seria possível desalojá-lo? Resp. Sim. Mas notai que eu disse orar, e não mandar orar. 13. Esse espírito é susceptível de melhora. Resp.
Por que não? Não o são todos, este como os outros. Contudo, é preciso enfrentar dificuldades. Mas, por mais perverso que seja, o bem em retribuição ao mal acabará por tocá-lo. Que orem primeiramente e evoquem dentro de um mês, assim podereis julgar da mudança que nele se terá operado. 14. Esse espírito é sofredor e infeliz. Podeis descrever o gênero de sofrimentos que ele suporta. Resp. Está convencido de que deverá ficar eternamente na situação em que se encontra. Vê-se constantemente no momento em que praticou o crime, qualquer outra lembrança lhe foi apagada, e interdita qualquer comunicação com outro espírito. Na terra só pode estar naquela casa aí, quando no espaço, nas trevas e na solidão. 15. De onde vinha, antes da última encarnação? A que raça pertencia? Resp. Havia tido uma existência entre as tribos mais ferozes e mais selvagens e, precedentemente, vinha de um planeta inferior à Terra. 16. Se esse espírito reencarnasse, em que categoria de indivíduos iria encontrar-se? Resp. Vai depender dele do arrependimento que experimentar. 17. Em sua próxima existência corporal poderia ser o que se chama um homem de bem? Resp. Isto seria difícil. O que quer que faça, não poderá evitar uma existência bastante tempestuosa. Observação: a senhora X, médium vidente que assistia à sessão, viu esse espírito no momento em que queriam que escrevesse, sacudiu o braço do médium, seu aspecto era aterrador, vestia uma camisa coberta de sangue e tinha um punhal. O senhor e a senhora F, que assistiam à sessão como ouvintes, embora ainda não fossem sócios, desde a mesma noite atenderam à recomendação feita em favor do infeliz espírito e oraram por ele. Obtiveram várias comunicações, assim como de suas vítimas. Narrá-las-emos na ordem em que foram recebidas e as que, sobre o mesmo assunto, foram obtidas na sociedade. Além do interesse ligado a essa dramática história, ressalta um ensinamento que a ninguém escapará. Segunda seção, caso do Sr. F. 18. Ao espírito familiar, podes dizer-nos alguma coisa a respeito do espírito de Castelnaudary? Resp. Evoca-o. 19. Será mal? Resp. Verás. 20. Que devemos fazer? Resp. Não lhe falar, se nada tens a dizer-lhe. 21. Se lhe falarmos para lamentarmos o seu sofrimento, isso lhe fará bem? Resp. A compaixão sempre faz bem aos infelizes. 22. Evocação do espírito de Castelnaudary. Resp. Que querem de mim? 23. Nós te chamamos a fim de te sermos úteis. Resp. Ó. Vossa piedade me faz bem, porque sofro. Ó. Como sofro. Que Deus tenha piedade de mim. Perdão. Perdão. 24. Nossas preces ser-te-ão salutares? Resp. Sim, orai, orai. 25. Pois bem. Oraremos por ti. Resp. Obrigado. Tu, pelo menos, não me amaldiçoas. 26. Por que não quiseste escrever na sociedade, quando te chamaram? Resp. Ó. Maldição. 27. Maldição para quem? Resp. Para mim, que expiu muito cruelmente os crimes nos quais a minha vontade não teve senão uma pequena parte. Observação: dizendo que sua vontade só tomou uma pequena parte em seus crimes, quer atenuá-los, como se soube mais tarde. 28. Se te arrependeres, serás perdoado. Resp. Ó. Jamais. 29. Não desesperes. Resp. Eternidade de sofrimentos, tal é a minha sorte. 30. Qual é o teu sofrimento? Resp. O que há de mais horrível, não o podes compreender. 31. Oraram por ti desde ontem à noite. Resp. Sim, mas sofro ainda mais. 32. Como assim? Resp. Sei lá. Observação:
Esta circunstância será explicada mais tarde. 33. Deve-se fazer algo em relação à casa onde te instalaste. Resp. Não, não. Não me falem disso. Perdão, meu Deus. Já sofri muito. 34. Tens que permanecer lá? Resp. É isso, estou condenado. 35. Será para que tenhas constantemente teus crimes à vista. Resp. É isso. 36. Não desesperes, tudo pode ser perdoado com arrependimento. Resp. Não, não há perdão para Caim. 37. Mataste, pois, teu irmão. Resp. Somos todos irmãos. 38. Por que quisestes fazer mal ao Senhor de? Resp. Chega. Por piedade, chega. 39. Então, a Deus, tem confiança na misericórdia divina. Resp. Orai. Terceira sessão. 40. Evocação. Resp. Estou junto de vós. 41. Começas a ter esperança. Resp. Sim, meu arrependimento é grande. 42. Qual era o teu nome? Resp. Sabereis mais tarde. 43. Há quantos anos sofres? Resp. Há 200 anos. 44. Em que época cometeste o crime? Resp. Em 1608. 45. Podes repetir as datas para nulas confirmar? Resp. Inútil, uma vez é bastante. Adeus, eu vos falarei amanhã. Uma força me chama. Quarta sessão. 46. Evocação. Resp. Obrigado, Hugo, nome de batismo do Senhor F. 47. Queres falar do que se passou em Castelnaudary? Resp. Não, fazeis-me sofrer quando falais disto. Não é generoso de vossa parte. 48. Sabes muito bem que se falamos disso é com vistas a poder esclarecer a tua posição e não agravá-la. Assim, fala sem temor. Como foste levado a cometer esse crime? Resp. Um momento de alucinação. 49. Houve premeditação? Resp. Não. 50. Não pode ser verdade. Teus sofrimentos provam que és mais culpado do que dizes. Já sabes que só pelo arrependimento poderás suavizar a tua sorte, e não pela mentira. Vamos. Ser franco. Resp. Bem. Já que é preciso, seja. 51. Foi um homem ou uma mulher que mataste? Resp. Um homem. 52. Como causaste a morte do Senhor D? Resp. Apareci-lhe visivelmente e me encontrava de tal forma horrendo que minha simples visão o matou. 53. Fizeste-o de propósito? Resp. Sim. 54. Por quê? Resp. Ele quis me desafiar, e eu ainda faria outro tanto, se me viesse tentar. 55. Se eu fosse morar naquela casa, tu me farias mal? Resp. Oh. Não, certamente, tens piedade de mim e me desejas o bem. 56. O Senhor D. morreu instantaneamente? Resp. Não, foi tomado pelo medo, mas não morreu senão 2 horas depois. 57. Por que te limitaste a dar uma bofetada no Senhor D? Filho. Resp. Era demais ter matado 2 homens. Quinta sessão, Sociedade, 16 de dezembro de 1859. 58. Perguntas dirigidas a São Luís, o espírito que se comunicou com o Senhor e a Senhora F. É realmente o de Castelnaudary? 59. Como pôde comunicar-se a eles tão prontamente? Resp. A sociedade ainda o ignorava. Ele não se havia arrependido, o arrependimento é tudo. 60. São exatas as informações por ele dadas sobre o crime? Resp. Compete verificardes e vos entenderdes com ele. 61.
Ele disse que o crime foi cometido em 1608 e que tinha morrido em 1659. Há, pois, 200 anos que se encontra naquele estado. Resp. Isso vos será explicado mais tarde. 62. Poderias descrever seu gênero de suplício? Resp. E atroz para ele. Como sabeis, foi condenado a ficar na casa onde o crime foi cometido, sem poder dirigir o pensamento a outra coisa senão ao crime, sempre diante de seus olhos, e julga-se condenado a essa tortura para todo sempre. 63. Está mergulhado na escuridão. Resp. Escuridão, quando quer afastar-se desse lugar de exílio. 64. Qual o gênero de suplício mais terrível que pode experimentar um espírito, neste caso? Resp. Não há descrição possível das torturas morais que são a punição de certos crimes. O próprio que as experimenta teria dificuldade em vos dar uma ideia. Mas a mais horrível é a certeza de ser condenado sem apelação. 65. Ele se acha nessa situação há 2 séculos. Avalie o tempo como fazia quando encanado, isto é, o tempo lhe parece mais ou menos longo, como quando vivia. Resp. Parece-lhe antes mais longo, para ele o sono não existe. 66. Foi-nos dito que, para os espíritos, o tempo não existia que, para eles, um século é um ponto na eternidade. Não é o mesmo para todos. Resp. Certo que não. Só é para os espíritos chegados a um grau muito elevado de progresso, mas para os espíritos inferiores o tempo é por vezes muito longo, sobretudo quando sofrem. 67. Esse espírito é punido muito severamente pelo crime que cometeu. Ora, dissestes-nos que antes desta última existência ele tinha vivido entre as tribos mais bárbaras. Lá deve ter cometido atos no mínimo tão atrozes quanto o último. Foi punido do mesmo modo. Resp. Foi menos punido, porque, sendo mais ignorante, compreendia menos o alcance. Observação. Todas as observações confirmam este fato, eminentemente conforme a justiça de Deus, de que as penas são proporcionais, não à natureza da falta, mas ao grau de inteligência do culpado e à possibilidade de compreender o mal que faz. Assim, menos grave em aparência, uma falta poderá ser mais severamente punida num homem civilizado, que um ato de barbárie num selvagem. 68. O estado em que se encontra esse espírito é dos seres vulgarmente chamados danados. Resp. Absolutamente. Há outros ainda muito mais horríveis. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, inclusive para crimes semelhantes, pois variam conforme seja o culpado mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este, a casa onde cometeu o crime é seu inferno, outros o trazem em si mesmos, pelas paixões que os atormentam e que não podem satisfazer. Observação. Com efeito, vimos avarentos sofrerem à vista do ouro, que se lhes tornara uma verdadeira quimera, orgulhosos, atormentados pela inveja das honras que viam prestar e que não se dirigiam a eles, homens que haviam mandado na terra, humilhados pelo poder invisível que os constrangia a obedecer e pela visão de seus subordinados, que não mais se dobravam diante deles, até os sofrendo as angústias da incerteza e se achando num isolamento absoluto em meio à imensidade, sem encontrar nenhum ser que os pudesse esclarecer. Se no mundo dos espíritos há alegrias para todas as virtudes, apenas para todas as faltas, e as que não são alcançadas pelas leis dos homens, sempre são pela lei de Deus. 69. Apesar de sua inferioridade, esse espírito sente os bons efeitos da prece. Vimos o mesmo da parte de outros espíritos igualmente perversos e da mais bruta natureza. Como é possível a espíritos mais esclarecidos, de inteligência mais desenvolvida, mostrarem completa ausência de sentimentos, sorrirem de tudo quanto há de mais sagrado, numa palavra, de nada se tocarem nem concederem a menor trégua ao seu cinismo? Resp. A prece não tem efeito senão em favor do espírito que se arrepende. Aquele que, impelido pelo orgulho,
revolta-se contra Deus e persiste nos seus desvios, ainda os exagerando, como fazem os espíritos infelizes. Sobre estes a prece nada pode nem poderá fazer, a não ser quando um clarão de arrependimento neles se manifestar. Para eles a ineficácia da prece é também um castigo. Ela só alivia os que não estão totalmente endurecidos. 70. Quando vemos um espírito inacessível aos bons efeitos da prece, há uma razão para nos abstermos de orar por ele? Resp. Não, certamente, porque cedo ou tarde ela poderá triunfar de seu endurecimento e fazer com que nele germinem pensamentos salutares. Sexta sessão, em casa do Senhor F. 71. Evocação. Resp. Eis-me aqui. 72. Então, agora podes deixar a casa de Castelnaudary quando quiseres. Resp. Permitem-me, porque aproveito vossos bons conselhos. 73. Experimentas algum alívio? Resp. Começo a ter esperança. 74. Se pudéssemos ver-te, sob que aparência te veríamos? Resp. Ver-me-eis de camisa e sem punhal. 75. Por que não mais terias o punhal? Que fizeste dele? Resp. Eu maldigo, Deus me poupa sua vista. 76. Se o senhor D. Filho voltasse a casa, ainda lhe farias mal? Resp. Não, pois estou arrependido. 77. E se ele ainda te quisesse desafiar? Resp. Oh! Não me pergunteis isso, não poderia me dominar, isto estaria acima de minhas forças. Por que não passo de um miserável? 78. As preces do Senhor D. Filhos ser-te-ão mais salutares que as de outras pessoas? Resp. Sim, pois a ele é que fiz o maior mal. 79. Muito bem. Continuaremos a fazer por ti o que pudermos. Resp. Obrigado. Pelo menos encontrei em vós almas caridosas. Adeus. Sétima sessão. 80. Evocação do homem assassinado. Resp. Eis-me aqui. 81. Que nome tinhas quando vivo? Resp. Eu me chamava Pierre do Ponte. 82. Qual era a vossa profissão? Resp. Era salsicheiro em Castelnaudary, onde meu irmão mais velho, Charles do Ponte, assassinou-me com um punhal, no meio da noite do dia 6 de maio de 1608. 83. Qual foi a causa do crime? Resp. Meu irmão pensou que eu queria cortejar uma mulher a quem ele amava, e que eu via com muita frequência. Mas ele se enganava, porquanto eu jamais havia pensado nisso. 84. Como ele vos matou? Resp. Eu dormia, ele me feriu na garganta, depois no coração. Ferindo, despertou-me, quis lutar, mas logo sucumbi. 85. Vós o perdoastes? Resp. Sim, no momento de sua morte, há 200 anos. 86. Com que idade ele morreu? Resp. Com 80 anos. 87. Então ele não foi punido em vida? Resp. Não. 88. Quem foi acusado por vossa morte? Resp. Ninguém. Naquele tempo de confusão prestava-se pouca atenção a tais coisas, isto de nada adiantaria. 89. Que aconteceu à mulher? Resp. Pouco depois fui assassinada em minha casa por meu irmão. 90. Por que assassinou? Resp. Amor frustrado. Ele a tinha desposado antes de minha morte. Oitava sessão, 91. Por que ele não fala do assassinato dessa mulher? Resp. Porque o meu é o pior para ele. 92. Evocação da mulher assassinada. Resp. Eis-me aqui. 93. Que nome tinhas em vida? Resp. Marguerite Eder, senhora do Ponte. 94. Quanto tempo estivestes casada? Resp. 5 anos. 95. Pierre nos disse que seu irmão suspeitava de relações criminosas entre vós dois. Isso é verdade?
Resp. Nenhuma relação criminosa existia entre nós. Não acrediteis nisso. 96. Quanto tempo depois da morte de seu irmão Charles ele vos assassinou? Resp. 2 anos depois. 97. Que motivo o impeliu? Resp. O ciúme e o desejo de ficar com meu dinheiro. 98. Podeis relatar as circunstâncias do crime? Resp. Ele me agarrou e feriu-me na cabeça, no ateliê de trabalho, com sua faca de salsicheiro. 99. Como é que não foi perseguido? Resp. Para quê? Tudo era desordem naqueles tempos infortunados. 100. O ciúme de Charles tinha fundamento. Resp. Sim, mas não o autorizava a cometer semelhante crime, porque neste mundo todos somos pecadores. 101. Há quanto tempo estavas casada, por ocasião da morte de Pierre? Resp. Há 3 anos. 102. Podeis precisar a data de vossa morte? Resp. Sim, 3 de maio de 1610. 103. Que pensaram da morte de Pierre? Resp. Fizeram crer em assassinos que queriam roubar. Observação: seja qual for a autenticidade desses relatos, que parecem difíceis de controlar, há um fato notável: a precisão e a concordância das datas e de todos os acontecimentos. Por si só essa circunstância é um curioso assunto de estudo, se considerarmos que esses 3 espíritos, chamados em intervalos diversos, em nada se contradizem. O que pareceria confirmar suas palavras é que o principal culpado no caso, evocado por outro médium, deu respostas idênticas. 9ª sessão, 104. Evocação do Sr. D. Resp. Eis-me aqui. 105. Desejamos pedir alguns detalhes sobre as circunstâncias de vossa morte. Poderias nos dar? Resp. De bom grado. 106. Sabíeis que a casa em que habitáveis era assombrada por um espírito? Resp. Sim, mas eu quis desafiar e agi mal em fazê-lo. Melhor teria sido orar por ele. Observação: por aí se vê que os meios geralmente empregados para nos desembaraçarmos dos espíritos importunos não são os mais eficazes. As ameaças mais os excitam do que os intimidam. A benevolência e a comiseração têm mais poder que o emprego de meios coercitivos, que os irritam, ou das fórmulas, de que se riem. 107. Como esse espírito vos apareceu? Resp. A minha chegada em casa ele estava visível e me olhava fixamente, não pude escapar, fui tomado pelo pavor e expirei sob o olhar terrível desse espírito que eu havia desprezado, e para o qual me havia mostrado tão pouco caridoso. 108. Não poderíeis pedir por socorro? Resp. Impossível, minha hora havia chegado, e é assim que eu devia morrer. 109. Que aparência tinha ele? Resp. De um furioso disposto a me devorar. 110. Sofrestes ao morrer? Resp. Horrivelmente. 111. Morreste subitamente? Resp. Não, 2 horas depois. 112. Que reflexões fazes, sentindo que morris? Resp. Não pude refletir, fui tomado de um terror inexprimível. 113. A aparição ficou visível até o fim? Resp. Sim, não deixou um só instante o meu pobre espírito. 114. Quando o vosso espírito se desprendeu percebestes a causa de vossa morte? Resp. Não, tudo estava acabado. Só mais tarde compreendi. 115. Podeis indicar a data de vossa morte? Resp. Sim, 9 de agosto de 1853. A data precisa ainda não pôde ser verificada, mas é exata, aproximadamente. 10ª sessão, quando esse espírito foi evocado, a 9 de dezembro, São Luís aconselhou a chamá-lo novamente dentro de um mês, a fim de julgar do progresso que deveria ter feito no intervalo. Já se pôde julgá-lo, pelas comunicações do Sr. e da Sra. F.,
pela mudança operada em suas ideias, graças à influência das preces e dos bons conselhos. Decorrido pouco mais de um mês depois de sua primeira vocação, foi ele novamente chamado à sociedade, em 13 de janeiro. 116. Evocação. Resp. Eis-me aqui. 117. Lembrai-vos de ter sido chamado entre nós há cerca de um mês. Resp. Como esqueceria? 118. Por que então não pudestes escrever? Resp. Eu não queria. 119. Por que não queries? Resp. Ignorância e embrutecimento. 120. Vossas ideias mudaram desde então? Resp. Muito. Vários dentre vós foram complacentes e oraram por mim. 121. Confirmais todas as informações que foram dadas por vós e por vossas vítimas. Resp. Se não as confirmasses seria dizer que não as havia dado, e fui eu mesmo que as dei. 122. Entrevedes o fim de vossas penas? Resp. Oh! Ainda não. Já é muito mais do que mereço saber que, graças à vossa intercessão, elas não durarão para sempre. 123. Descrevei a situação em que estáveis antes da nossa primeira vocação. Havereis de compreender que vos pedimos para nossa instrução, e não como um motivo de curiosidade. Resp. Como vos disse, não tinha consciência de nada, no mundo, senão do meu crime, e não podia deixar a casa onde o cometi senão para me elevar no espaço, onde tudo à minha volta era solidão e obscuridade. Não vos poderia dar uma ideia disto, jamais o compreendi. Desde que me elevava acima do ar, tudo era negro e vazio, não sei o que era. Hoje experimento muito mais remorso, mas, como vos provam as comunicações, já não sou constrangido a ficar naquela casa fatal. Permitem-me vagar na terra e procurar esclarecer-me por minhas observações. Agora compreendo melhor a enormidade dos meus crimes. Se, por um lado, sofro menos, por outro aumentam minhas torturas pelo remorso, mas, pelo menos, tenho esperança. 124. Se tivesseis que retomar uma existência corpórea, qual escolherias? Resp. Ainda não vi suficientemente, nem refleti bastante para o saber. 125. Encontrais as vossas vítimas. Resp. Oh! Que Deus me guarde. Observação. Sempre foi dito que a visão das vítimas é um dos tormentos dos culpados. Este ainda não as viu, porque estava no isolamento e nas trevas, era um castigo. Mas ele teme essa visão, e talvez aí esteja o complemento de seu suplício. 126. Durante vosso longo isolamento e, pode-se dizer, vosso cativeiro, sentistes remorsos? Resp. Nem um pouco, e é por isso que sofri tanto. Foi somente quando comecei a experimentá-los que, malgrado meu, foram provocadas as circunstâncias que levaram à minha evocação, a qual devo o começo de minha liberdade. Obrigado, pois, a vós, que tivestes piedade de mim e me esclarecestes. Observação: esta evocação não é obra do acaso. Como devia ser útil a esse infeliz, os espíritos que velavam por ele, vendo que começava a compreender a enormidade de seus crimes, julgaram chegado o momento de lhe prestar um socorro eficaz, e então o trouxeram às circunstâncias propícias. É um fato que vimos se produzir muitas vezes. A propósito, perguntaram o que teria sido dele, se não pudesse ter sido evocado, como ocorre com todos os espíritos sofredores que também não o podem ser, e nos quais não se pensa. A isto foi respondido que os caminhos de Deus, para a salvação de suas criaturas, são inumeráveis. A evocação pode ser um meio de os assistir, mas, por certo, não é o único. Deus não deixa ninguém no esquecimento. Aliás, as preces coletivas também devem exercer sua influência sobre os espíritos acessíveis ao arrependimento. Comunicações espontâneas. Estelle Riquier. Sociedade, 13 de janeiro de 1860.
O tédio, a mágoa, o desespero me devoram. Esposa culpada, mãe desnaturada, abandonei as santas alegrias da família, o domicílio conjugal, embelezado pela presença de dois anjinhos descidos do